Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 5 e 6 do curso de Química 1 e esta aula tratará do modelo atômico 3. Bom, a gente falou nas últimas duas aulas em que existem os modelos da antiguidade clássica, que é o modelo de Demócrito, que dá o nome de átomo, e depois, lá no século XVIII, veio o modelo atômico científico, que é o de Dalton, baseado nas leis ponderais, nas leis de Proust e nas leis de Lavoisier. Então, a gente fala que tem o Dalton, depois vem o experimento de Crookes, mostrando os raios catódicos, mostrando que o átomo pode ser divisível. Aí vem o modelo de Thomson, que é o pudim de passa, aí tem o Thomson. E depois veio o experimento de Rutherford, que é quando as partículas radioativas alfa, se chocam com a lâmina fina de ouro e, por incrível que pareça, nem todas passam sobre a lâmina. Algumas sofrem uma colisão com o núcleo e volta formando 90 graus muitas vezes. Tem umas que bate e faz 90 graus, tem umas que voltam até mais de 90 graus. Então ele deduziu que o átomo tinha um núcleo pequeno e muito denso, onde ali se encontrava a massa do átomo, e tinha uma eletrosfera, onde estavam os elétrons formando o maior volume do átomo. Então, depois de Thomson vem Rutherford. Ok, então Rutherford fala que o maior volume o volume do átomo ele está concentrado na sua eletrosfera. Ele fala que tem um núcleo positivo e tem elétrons na eletrosfera circulando como se fosse um modelo planetário ao redor do núcleo. Então, se o elétron está circulando, tem um problema. Por quê? Porque se ele está circulando, ele tem uma força centrípeta. E ele tem, por tendência de uma atração eletrostática, a tendência de ir de encontro com o núcleo do átomo, fazendo um modelo espiral. Ele ia perdendo energia e iria se chocar com o átomo. Então, até Rutherford ele já sabia que o modelo atômico dele estava incompleto e que tinha um erro. Por quê? Porque eletroestaticamente o átomo dele não seria estável. Uma hora ele ia entrar em colapso e deixaria de existir. Mas a matéria existe. Então, se a matéria existe e não está entrando em colapso, então o modelo atômico dele não está apropriado. Bom, esses três modelos atômicos, eles são baseados na física clássica, que é na física newtoniana, física clássica. O próximo modelo atômico que a gente vai estudar é o modelo atômico de Bohr. Mas o modelo atômico de Bohr está na linha cronológica com uma barreira. Aqui, antes dessa barreira, antes de 1900, todo o estudo da física e da química era baseado na física clássica, nas leis de Newton, principalmente. Em 1900 começa uma nova física, que é a física moderna, que é a física quântica. A partir de 1900, com o experimento de Planck, que a gente vai falar hoje, Planck, ele quantifica a energia e ele vem com uma nova física, uma física quântica. Aí, com o experimento de Planck, aí vem Planck em 1900, depois vem Einstein com a explicação do modelo do experimento fotoelétrico, e depois vem depois vem Bohr. Bohr, ele deduziu e fez postulados do seu modelo atômico porque ele tinha a ciência da física quântica de Planck e de Einstein. Por isso que ele postulou, ele fez postulações de um modelo atômico baseado na física quântica. Então, nesta aula, a gente vai falar de Planck,
vamos falar do modelo do experimento que Einstein ganhou o prêmio Nobel, que foi o modelo o experimento do fotoelétrico. E depois a gente vai falar de Planck e as órbitas estacionárias, os níveis de energia, e a gente vai falar também das variações de nível de energia e das emissões de fóton em que cada átomo tem, dando um código, como se fosse um código de barra, mostrando todas as variações em um espectro eletromagnético da luz visível, que cada átomo permite, só os átomos permitem ter, ok? Só o mesmo átomo tem aquelas mesmas emissões de fótons. Então, vamos começar com Planck e falar o que é, comentar um pouco, assim, bem breve, o que é uma física quântica, o que é a energia sendo quantizada. Bom, vou apagar aqui. Espero que você tenha se situado no tempo e vamos falar de Planck. Planck, em 1900, ele percebeu, ou melhor, a ciência já a partir daí, a partir de 1900, a ciência já sabia que a luz eletromagnética, a luz do Sol que vem para a Terra, ela tem um comportamento que nos dá a possibilidade de enxergar. Como assim? Quando você vê um corpo vermelho, a luz está batendo nesse corpo, e esse corpo está absorvendo todas as outras frequências de onda, que a onda eletromagnética está emitindo sobre ele, e ele absorve todas e reflete apenas a vermelha para você. O azul também, ele absorve todas as outras e reflete só azul. Por isso que quando você apaga a luz, você não enxerga nada. Por quê? Porque esses corpos, eles não emitem luz, eles só refletem a luz. E eles refletem exatamente nessa frequência, na frequência azul para os seus olhos. Com isso, a ciência já sabia que o corpo preto ele não emite, ele não reflete nenhum tipo de onda eletromagnética, então ele não reflete nenhum tipo de luz visível também, né? Com isso, o corpo negro, ele era fundamentado que era um corpo escuro, um corpo que só absorve energia. Mas tem um problema. Quando você esquenta, ou quando você começa a esquentar um corpo negro, por exemplo, uma chapa de ferro, ele tá lá preto e você começa a esquentá-lo quando você começa a esquentar ele começa a emitir luz. E aí que vem um problema. Nesse experimento, que foi o experimento em que Planck se baseou no seu estudo, o experimento diz que quando você vai esquentando um corpo preto, quanto mais você vai esquentando, aqui está 3.000 Kelvin, 4.000 Kelvin, 5.000 Kelvin, 6.000 Kelvin. Quanto mais você esquenta esse corpo, ele vai emitindo luz cada vez mais próximo do violeta. Então, em 3.000 Kelvin ele não está emitindo luz no visível. Em 4.000 Kelvin, no pico de energia da comprimento de onda, ele não está emitindo luz no visível, ele está no infravermelho, ele só está no calor. A partir dos 5.000 Kelvin, ele começa a emitir luz no espectro, ele começa a emitir ondas no espectro do visível, ele está emitindo luz no comprimento de onda do vermelho, na frequência vermelha. Quanto mais temperatura você vai dando para o corpo, 6.000 Kelvin, ele está emitindo agora no amarelo. Então, por essa tendência, ele iria emitir luz até o violeta e depois o ultravioleta. Mas não acontecia. Quanto mais você dava temperatura para um corpo, ele não estava emitindo mais luz. E Planck foi lá e disse o seguinte, o que deveria acontecer? Qualquer corpo, se tivesse energia, se qualquer corpo que tivesse temperatura, ele deveria emitir ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas que têm frequências e comprimento de onda. Mas, por que o corpo, por exemplo, o nosso corpo que está a 37 graus,
portanto 310 Kelvin, por que a gente não está emitindo luz? Quando a gente aumentasse a nossa temperatura, a gente não começaria a emitir luz. Porque para a física clássica, a emissão de energia seria contínua. Como assim? Imagine que você tem uma rampa. Essa rampa tem uma determinada altura, certo? A partir do momento que você vai subindo nessa rampa, você está aqui, você está em uma altura H1. Quando você dá 2 passos, 1,5 passo, por exemplo, você estaria em uma outra altura, H2. Se você dá 1 centímetro de passo, você já ia estar em uma altura diferente, que seria H3. Você sabe pela pela energia potencial gravitacional, que quanto maior for sua temperatura, maior vai ser sua energia. Isso aqui, portanto, a energia nesse sistema, ela está crescendo de forma contínua. Cada vez que você vai subindo um pouquinho nesta rampa, você está aumentando a sua energia potencial. Isso aqui é um aumento de energia contínua. Então, quando você, para esse experimento, quando você aumentasse a sua energia, você iria emitindo luz, ok? Quando você aumentasse mais um pouquinho, tipo, por exemplo, mais 1 Kelvin, você ia emitir uma luz diferente. Mas isso não ocorre. A luz, o corpo só muda de cor quando você chega em uma determinada energia. Então, quando você chega em uma determinada temperatura. Nesse experimento tem a catástrofe do violeta. O que é a catástrofe do violeta? É quando você aumenta muito, depois dos 6.000 Kelvin, se não me engano, você podia aumentar muito, mas muito a temperatura daquele corpo e ele não emitia luz. Então ficou chamado como a catástrofe do violeta. Você nunca ia conseguir, na verdade o experimento não consegue emitir luz no violeta. Por quê? Porque a física quântica, ela quantizou a energia. O que é isso? De vez a energia ser aumentada de forma contínua, na verdade a energia ela sobe em degraus fixos. E esses degraus têm a mesma energia. Deixa eu tentar fazer a altura desses degraus totalmente iguais. Então, digamos que esse pedaço aqui é igual a esse, é igual a esse e é igual a esse. Para Planck, a energia de um sistema para a emissão de luz, ela seria quantizada. Você só conseguiria emitir uma luz quando você atingisse uma determinada quantidade de energia. E essa energia não era contínua. Então, você tinha que atingir esse pedaço e para você começar a emitir a próxima luz, você tinha que receber o mesmo outro pedaço igual a esse. Então, por isso que a ciência não conseguia chegar para um corpo emitindo luz no violeta. Por quê? Porque a energia tinha que ser quantizada. Então, para Planck, ele deu que a energia é igual ao número números inteiros de pacotes de energia multiplicado pela constante de Planck multiplicado pela frequência. Ele não fez experiência, ele só fez os cálculos e os cálculos bateram. E ele não fez a experiência para se isso era verdadeiro ou não. Mas a constante de Planck, com esse modelo aqui, ele conseguiu explicar o porquê o corpo negro não emitia luz, quanto mais ele esquentasse, no violeta. Aí que ficou chamado a catástrofe do violeta. Porque tinha que ter uma quantidade de energia inteira que o elétron pegasse para si, ia para ia por uma camada energética maior, ficava instável e voltava, que é o modelo de Bohr que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, então, entendido isso, que a energia na física moderna, ela adota só valores inteiros de energia, porque o N só pode ser 1, 2, 3, 4, 5.
Ele não pode ser 1,2, 1,3, como era a física clássica, como que a física clássica enxergava um corpo emitindo luz. Não, você tinha que atingir números inteiros. Bom, agora, após entender um pouco sobre a física quântica e saber, ter a ciência que a física quântica fala que você só emite luz em valores inteiros, Einstein veio para provar isso. Einstein, sendo acho que ele era aluno de Planck, ele fez o experimento que é o experimento fóton-elétron. O que é esse experimento? Esse experimento diz o seguinte: imagina que você tem uma lâmina de metal. Você sabe que o metal ele é constituído pelas ligações metálicas, em que tem os cátions e os elétrons. Os elétrons estando em todos os cátions, portanto formando um mar de elétrons. Então aqui tem vários elétrons, certo? Tem os elétrons em movimento. Isso aqui é uma ligação metálica. Os elétrons estariam circulando todos os cátions, que são os núcleos. Bom, o que Einstein percebeu? Einstein percebeu o seguinte, que se você emitisse luz nessa placa, e essa luz com a frequência do vermelho, assim, se você emitisse a luz vermelha nessa placa, você emitiu 4 luzes aqui, o comprimento da luz vermelha, ele é, só um minuto, ele é exatamente igual a 600 nanômetros. Isso aqui é o comprimento de luz dele. O comprimento de luz dele é 600 nanômetros. E ele tem uma energia, uma energia em electrovolts de 1,77 electronvolts, ok? Essa aqui é a energia dele, electronvolts, ok? Quando você emite esta luz vermelha com esse comprimento de onda e com uma determinada frequência, nada acontece na placa metálica. Agora, se você vier com a luz azul, não se esqueça do espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético, deixa eu colocar aqui em cima, é o seguinte: você tem o espectro eletromagnético e a porção da luz visível. Você vai começar com o vermelho, aqui está o infravermelho, e aqui está o violeta, e aqui está o ultravioleta. E aqui você tem a luz visível, que é o arco-íris. Então, depois do vermelho depois do vermelho vem o alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, ok? Se eu não esqueci nenhum, acho que não. Para cá você está aumentando a frequência e para cá você está aumentando o comprimento de onda. Então, quanto mais próximo do violeta, maior vai ser a frequência. Você se lembra da equação de Planck? A equação de Planck fala que N multiplicado pela constante de Planck multiplicado pela frequência. Então você aumenta a energia quando você aumenta a frequência. Ok. Então você emitiu uma luz com um comprimento de onda de 700 nanômetros, que é o vermelho. E ele está com essa frequência aqui, uma frequência menor do que o azul que a gente vai emitir agora. A gente emite o azul tem uma frequência maior. O azul está aqui, azul. Ele tem uma frequência maior, então o comprimento de onda dele é menor, certo? O comprimento de onda do azul, ele é igual a 400 nanômetros. E ele tem uma energia de 3,1 eletronvolts. Por quê? Porque ele tem uma frequência maior, enquanto que a frequência do vermelho é menor.
ok? Se você está um pouco perdido aqui, você tem que assistir as aulas de física das ondas eletromagnéticas. Bom, quando Einstein emitia a luz com o comprimento de onda de 400 nanômetros, que é a luz de cor azul, ele percebeu que os elétrons eles eram ejetados. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Ele percebeu que os elétrons eram ejetados da placa metálica. O que está acontecendo nesse exato momento? Ó, esta energia, ela não tem, esse comprimento de onda, ela não tem a energia suficiente para o elétron vencer a força eletrostática do núcleo. Porque o elétron ele tem uma força colombiana, que é a F, força elétrica, é igual a QQ dividido por D ao quadrado. Enquanto que você não der a quantidade mínima de energia para o elétron vencer essa força colombiana, ele não é ejetado da ligação metálica. Diferentemente, se você der essa energia e você está dando uma energia maior, porque a frequência é maior, se a frequência é maior, a energia é maior, e ele consegue pegar essa energia nessa frequência e vencer a força de atração do núcleo. Então ele é ejetado da placa metálica. Bom, mas você pode se perguntar assim, e se eu aumentar a intensidade? Como assim aumentar a intensidade? Por exemplo, aqui está 4 fótons da luz vermelha. E se eu aumentar a intensidade, eu estou aumentando o brilho. Digamos que quando você aumenta o brilho. Então você está emitindo mais fótons nesse comprimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nada acontecia. Aqui não, aqui é diferente. Se você aumentar a intensidade, você ejeta mais elétrons. Com esse experimento, Einstein provou que o elétron você consegue ejetar elétrons da placa mudando a frequência. Portanto, afirmando que você tem que mandar pacotes de energia chamados de fóton ou quanto para Planck e fóton para Einstein, e esses pacotes de energia eles eram quantizados. Você só conseguiria ejetar um elétron da placa metálica fornecendo aquele pacote de energia determinado para aquele elétron, ok? Então Einstein provou o modelo, a quantização de energia com o modelo fotoelétrico. Bom, com todos esses experimentos, diante desses dois experimentos, mostrando a quantização da energia, vem Bohr. Bohr ele estudou todos esses experimentos e postulou que o modelo atômico deveria seguir dois postulados. O que é um postulado? É algo que você não consegue provar, mas você consegue observar. Então é um postulado. O primeiro postulado de Bohr, ele afirma o seguinte. Então vamos falar agora de Bohr. O primeiro postulado dele é que o elétron se move ao redor do núcleo, em, escuta isso, órbitas circulares, sublinhar isso aqui, órbitas circulares sob ação da força coulombiana
que é aquela F é igual a KQ dividido por D ao quadrado, sem emitir radiação. O primeiro postulado dele foi esse. E o segundo foi o seguinte: a energia do elétron, a energia do elétron orbitando o núcleo do hidrogênio. Por que o hidrogênio? Porque ele é o átomo mais simples que tem, né? Um S1. Hidrogênio é quantizada. O segundo postulado dele fala aqui de energia quantizada, portanto da física quântica. Primeiro postulado: o elétron se move ao redor do núcleo em órbitas circulares sob a ação da força coulombiana FKQ sobre D ao quadrado, sem emitir radiação. E o segundo postulado: a energia do elétron orbitando o núcleo do hidrogênio é quantizada. Então, se você dá por exemplo, se ela é quantizada, ela só consegue, o elétron só consegue ir para um novo estado energético quando você fornece uma energia suficiente, uma energia quantizada, uma energia suficiente para que aquele elétron saia. Se você não emitir uma energia suficiente, ele fica no mesmo lugar. Então o elétron ele só consegue sofrer uma variação de energia com energias quantizadas. Você não pode dar 1,3 elétron volts se o elétron precisar de 3 elétron volts. Se você dá 2,9, não acontece nada com ele. Ele só vai estar numa camada mais energética se você fornecer uma energia suficiente, que é uma energia exata, nunca quebrada. Sempre vai ser 1, 2, 3, 4 números inteiros. Então, com esses dois postulados, a gente pode dizer que o modelo atômico de Bohr é o seguinte: o modelo atômico de Bohr é um núcleo onde você tem... Eu espero que você tenha copiado isso aqui, eu vou ficar com o espaço da lousa inteiro. E vou desenhar como é que é o modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr, ele afirma que tem um núcleo positivo e ao redor do núcleo tem órbitas circulares. Vou colocar aqui. Tem um núcleo positivo e tem órbitas circulares. E quanto maior for a distância dessas órbitas do núcleo, maior vai ser a energia potencial elétrica. Então, cada órbita circular tem uma quantidade de energia constante e quantizada. Então, se um elétron está aqui, por exemplo, o elétron aqui, digamos que isso aqui é um átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio você sabe que é um S1. Então ele está na primeira camada, no orbital S, no subnível S, com um elétron. Ok. Então o elétron estaria rodando o núcleo e essa energia aqui, ela seria a energia mínima. E ele não sai, ele não emite energia, ele não emite radiação. Por quê? Porque ele está em uma energia quantizada. Ele só sai daqui se você conseguir emitir uma determinada energia suficiente e quantizada para ele pegar essa energia, vencer essa atração eletrostática do núcleo, que aqui tem uma força de atração. Então, para ele sair desse estado, dessa órbita, ele precisa absorver uma energia quantizada, uma energia inteira, para pegar essa energia e ir para outro
estado, uma outra órbita circular, uma outra camada. Ou, se você dá energia suficiente, ou energia quantizada suficiente, ele ser ejetado, como é o caso do modelo de fotoelétrico de Einstein. Ok? Então, a energia tem que ser quantizada. Bom, para o... Não, ou melhor, o elétron fica orbitando, digamos assim, ele está em uma órbita circular, sem nem ganhar e sem nem perder energia. Ele fica só orbitando, porque ele só pode perder se ele perder a energia total dele. Por isso que ele não fica como se fosse no modelo de Rutherford, ele não vai entrar em colapso. Ele só perde quando ele perder tudo, ou ele só sai daqui quando ele ganha o suficiente para ele sair, que é esta equação aqui, ó. Para o modelo atômico de Bohr, ele falou que cada nível de energia ele tem uma energia potencial elétrica. Você sabe que quando você vai aumentando a distância, você está justamente aumentando o potencial elétrico. Por quê? Porque essas duas cargas têm essas duas cargas, sendo negativas e positivas, elas têm por natureza e por uma questão de baixa energia potencial, ficarem mais próximas possível. Por quê? Porque quando você afasta duas cargas de sinais contrários, você está aumentando a energia potencial. Portanto, você está aumentando a energia do sistema. E quando você aumenta a energia do sistema, você sempre está indo de encontro com a natureza. Por quê? Porque a natureza sempre tende a ficar ao menor potencial. Então, quando você pega esse elétron e coloca ele em um maior potencial, o que seria o maior potencial? Uma maior distância do núcleo, que tem uma atração eletrostática, você está aumentando a energia potencial do sistema. Então, você está realizando o trabalho para que isso ocorra. Então, toda vez que um elétron estiver aqui, ele está com uma energia potencial maior, aqui do que aqui. E essa energia potencial para o átomo de hidrogênio, sempre, ela é calculada assim, ó. A energia potencial, ela é calculada em menos 13,6 dividido por n ao quadrado. Por que menos? Porque quando você vai se afastando, ó, tá? Aqui está na primeira camada, aqui as camadas. Então, quando você vai aumentando as camadas, você vai aumentando a energia potencial. Você vai deixando o sistema cada vez mais energético. E isso é contra a natureza. Por exemplo, quando você pega uma mola, ok? Você pega uma mola aqui normal. E você comprime ela, você está aumentando a energia potencial elástica. Nunca na natureza você vai ver uma mola comprimindo naturalmente, a não ser que você realize trabalho. Se você realizar um trabalho, que é uma força, você vai ver uma mola comprimindo. Nunca na natureza você vai ver uma mola comprimindo por si só, porque isso você está aumentando a energia potencial elástica. A mesma coisa é quando você afasta uma carga negativa, ó, tem uma carga positiva e uma carga negativa. Quando você afasta essas duas cargas, você está aumentando a energia potencial. Por quê? Porque você só consegue fazer isso realizando o trabalho, colocando uma força aqui, uma força humana, uma força de alguma coisa, para que isso fique afastado, mas você está aumentando a energia potencial elétrica. É a mesma coisa aqui, quando você pega esse elétron e afasta ele do núcleo, você está aumentando a energia potencial elétrica. Portanto, isso só ocorre com a realização do trabalho. Qual seria o trabalho para Einstein? Seria você emitir uma determinada luz com uma determinada frequência para que esse elétron consiga absorver essa quantidade de energia e saltar de camadas. Bom, então para o átomo de hidrogênio ele respeita essa quantidade de energia, em que aqui, ó, é fixo, aqui é quantizado, aqui só pode ser 1,
2, 3, 4, porque ele está em uma órbita quantizada de energia. Então, se aqui, ó, aqui sendo a primeira camada, ele tem uma energia potencial de 13,6 elétron-volts. Então, aqui tá, vou fazer aqui a primeira camada, presta atenção, hein? Aqui ele está no menos 13,6 elétron-volts. Qual seria a segunda camada? Seria a energia. Qual seria a energia da segunda camada que esse elétron teria? Seria a energia é igual a menos 13,6 dividido por 2 ao quadrado. Então, a energia seria menos 13,6 dividido por 4, que dá exatamente igual a 3,39 elétron-volts. Então, aqui, ó, na segunda camada, que é a primeira camada, segunda camada, seria uma energia de 3,39 elétron-volts, menos. Bom, vamos agora para a terceira camada, para a gente ver qual seria a energia da terceira camada. Você percebe que a energia está diminuindo, por quê? Porque isso aqui seria a energia necessária para você fornecer e esse elétron sair dessa camada. Então, quando você bota que é negativa, é porque é aquela energia que você tem que dar para o elétron para ele vencer a força de atração, o equilíbrio que ele está e saltar de camadas. Então, a próxima energia seria menos 13,6 dividido por 3 ao quadrado. Então, a energia seria menos 13,6 dividido por 9, que ela é igual a 1,58. 1,58. Então, 1,5, não, seria 1,5. 58, eu acho. Então, ela estaria aqui, ó. Aqui seria a terceira camada, menos 1,5. Então, aqui está menos 3,39 menos 1,5 elétron-volts. Por que elétron-volts? Porque ela é da física, né? A energia potencial elétrica é dada como a carga multiplicado pela diferença de potencial. O diferença de potencial V1 menos V2. Ok? Então isso aqui é Coulomb, elétron, e a diferença de potencial em volts, que é dP. Então é uma forma de energia. Isso aqui tudo em energia potencial elétrica. E a energia na quarta camada seria menos 13,6 dividido por 4 ao quadrado. Então a energia seria menos 13,6 dividido por 16, que dá exatamente igual a... Aqui seria a quarta camada, seria exatamente igual a menos 0,85 elétron-volts. Você percebe que a partir do momento que você está se afastando do núcleo, você está aumentando a energia potencial elétrica. Então, se já está aumentando a energia potencial, você precisa de uma quantidade de energia menor para pegar, por exemplo, um elétron que está aqui e ele ser ejetado. Então, você está aumentando a energia potencial, portanto, você está diminuindo a energia necessária para esse elétron ser ejetado do átomo. E a quinta camada, que só tem 5 camadas, porque depois o número fica muito pequeno. Então, a energia da quinta camada seria 3,6 dividido por 5 ao quadrado. Portanto, a energia seria menos 13,6 dividido por 25, que dá exatamente igual a menos 0,54 elétron-volts. Então, você teria uma quinta camada aqui, ó, e ela teria uma energia de menos 0,54 elétron-volts. Então, está aqui a quinta camada. Por que eu estou fazendo isso? Então, a partir da sexta e ao infinito, ele tenderia a 0 elétron-volts. Não teria nenhuma energia potencial, ok? Ou a energia dele potencial seria máxima. A carga que está gerando que está gerando um campo elétrico não teria mais influência sobre aquela carga por ela estar muito distante. Bom, por que eu fiz isso daqui? Eu fiz isso daqui porque se um elétron, por exemplo, que está aqui,
Presta atenção, hein? Ele recebeu uma quantidade de energia e saltar para esta camada, você concorda que ele vai estar no maior potencial? Se ele está no maior potencial, se ele está no maior potencial elétrico, ele não está de um modo harmônico na natureza. Então, pela própria natureza, deixa eu fazer melhor isso aqui. Pela própria natureza, o que ia acontecer? Se esse elétron recebesse uma quantidade de energia quantizada, suficiente para ele saltar para um novo potencial elétrico, ele iria vir para cá, certo? Mas ele iria estar em um estado de natureza instável. Por quê? Porque a energia potencial dele é maior. Então, pela própria natureza, ele iria voltar para o seu estado inicial. Por quê? Porque o estado inicial tem uma menor energia potencial. Nesta volta, ele emite a quantidade de energia que ele absorveu. E essa energia que ele emite, ela está diretamente relacionada com a frequência. Se ela tem frequência, essa frequência pode estar na luz visível. Se ela estiver na luz visível, você pode ver a cor daquela variação, naquela variação de energia. Como assim? Se você pegar o sal e esquentar o sal, por exemplo, você está fazendo um arroz e a água do arroz cai na chama do fogo. Os elétrons que compõem o sal, eles saltam de energia e retornam para aquele potencial energético e emitem luz. Por isso que muda de cor. Por exemplo, fogo de artifício é a mesma coisa. Quando você dá energia térmica para o elétron pega essa energia térmica suficiente para ele mudar de potencial elétrico. Mudando de potencial elétrico, ele fica instável, retorna para o seu potencial elétrico inicial e ele emite energia com uma determinada frequência que pode estar na luz visível. Bom, para o átomo de hidrogênio, ele pode ter quantos saltos? Bom, eu vou fazer de cima para baixo. Por quê? Porque ele tem que receber para sair daqui e aí depois ele fica no estado energético, um estado energético instável, com uma energia potencial maior, portanto contra a natureza, contra a harmonia da natureza, e ele volta para o menor potencial, falando que o núcleo está aqui. Então ele pode saltar de energia daqui para cá, saltar não, pode voltar para o estado energético da quinta camada para a primeira, da quarta camada para a primeira, da terceira camada para a primeira e da segunda camada para a primeira. Como também pode saltar da quinta camada para a segunda, quarta camada para a segunda e terceira camada para a segunda. Como também pode saltar da quinta camada para a terceira, da quarta camada para a terceira ou da quinta camada para a quarta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Por que deu 10? Calma aí. Era para dar 9. Quinta camada para a primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 8, 9. Seria da quinta camada para a primeira, da terceira, da quinta, da quarta camada para a segunda. Eu só fiz acho que uma errada aqui. O que eu fiz? Eu acho que eu contei duas vezes uma aqui, ó. Não, tá certo. Da quinta camada para a primeira, da quarta camada para a primeira, da terceira camada para a primeira e da segunda para a primeira. Ok. Da quinta camada para a segunda, da quinta camada não tem esse salto, mas deveria ter. Bom, você concorda que... Ok, isso aqui tá certo. Você concorda que cada variação energética dessa tem um valor? Por exemplo, aqui seria menos 13,6 menos 0,54 eletronvolts. Teria uma emissão.
de uma quantidade de energia com uma quantidade de fóton. Nesta daqui também seria a mesma coisa, ó, teria uma energia diferente. Aqui seria uma energia 1, ó, aqui seria uma energia 2, energia 3, energia 4, energia 5, energia 6, energia 7, energia 8, energia 9 e energia 10. Cada energia dessa teria um valor diferente. Então, se ela tem um valor diferente, ela está relacionada com uma frequência diferente. Então, cada átomo ele tem uma variação energética nos orbitais circulares das camadas eletrônicas diferente. Isso dá uma característica para a cor de cada átomo. O que eu estou falando? Cada átomo tem uma energia potencial diferente e tem uma variação energética do elétron diferente, onde irá ter uma energia que pode estar na luz visível diferente e essa luz essas energias têm uma característica física, uma característica única para cada átomo. Então, cada átomo ele tem uma variação das camadas eletrônicas do elétron única. Isso dá com que o elétron tenha uma cor única. Perceba que o hidrogênio ele tem esses saltos de energia, enquanto que o hélio tem essas formas de energia na luz visível. Eles emitem luz quando eles são instabilizados, quando você emite uma energia para o elétron, ele salta de camadas e no seu retorno ele emite fótons, que são pacotes de energia, e esses pacotes de energia podem estar na luz visível. Então cada átomo tem uma característica única. Por que tem várias cores? Porque cada átomo ele está em um orbital diferente. A gente vai ver o estudo do orbital na próxima aula com o modelo atômico atual. Então, esses saltos de elétron e volta de elétron, quando você emite uma energia, ele vai para um potencial elétrico com mais energético, portanto ele fica instável, retorna para o potencial energético de menor potencial elétrico e emite fótons. Esses fótons podem estar na luz visível. Então, se ele está na luz visível, você pode ter como se fosse um código de barras para cada elétron, para cada átomo, me desculpe. Bom, dito tudo isso, é assim que a gente observa se um átomo, se um planeta, em uma distância uma distância muito grande, se o planeta tem os átomos que a gente necessita para a sobrevivência. Por quê? Porque quando você vê um astro, você emite uma quantidade de energia para aquele astro, e essa energia quantizada, você sabendo aqui na Terra, para que os átomos que tem lá consiga captar essa energia, os elétrons consigam captar essa energia, ele capta essa energia, vai para uma camada eletrônica mais instável, fica instável porque ele está no maior potencial elétrico, e volta para o menor potencial elétrico e emite fótons, que vem na velocidade da luz para a Terra. A Terra capta aquilo e observa quais foram a energia do fóton. Se a energia foi, por exemplo, a do hidrogênio, ele vai ter aquela característica, ele vai ter exatamente aquela característica, aquelas emissões de fótons na cor visível. Então você tem a certeza que aquele planeta tem água. Por exemplo, água não, hidrogênio, por oxigênio a mesma coisa, por argônio a mesma coisa. Então, cada átomo tem uma variação energética específica, porque cada átomo tem um potencial elétrico único. Cada átomo tem o seu potencial elétrico. E quando você vai afastando o elétron do núcleo, você vai aumentando a energia potencial, portanto, você vai deixando o elétron cada vez mais energético, ok? Então a aula de hoje termina por aqui, espero que vocês tenham entendido. A gente agora vai, na próxima aula eu vou falar do átomo atual, e até a próxima aula. Tchau, tchau, deixa o like, compartilha e até a próxima aula.